Cordiais saudações a todos que estão neste momento compartilhando do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho que das suas palavras emanam sempre muita luz, muitas vibrações positivas que chegam até nós, aquecendo os nossos corações e nos libertando de tantas coisas que às vezes acabam prejudicando a nossa caminhada. E peço nesse instante as bênçãos de Jesus e a presença de toda a sua espiritualidade amiga, que tenho certeza já estão aqui nesta sala me abençoando e abençoando a todos vocês que estão assistindo neste momento esta palestra, esta mini palestra que há de engrandecer cada um de nós, absorvendo os grandiosos ensinamentos contidos no tema de hoje, que é há muitas moradas na casa de meu Pai. Digo a vocês, para ilustrar esse tema, que desde meus tempos de mocidade, eu sempre tive uma grande atração, uma necessidade imensa de ficar contemplando o céu, especialmente nas noites limpas, cheias de estrelas brilhando, a lua. Por que essa atração? É algo místico que emana dos cosmos e chega até nós. Basta fazer esta contemplação e vocês vão perceber. Se bem que, atualmente, nesta cidade de São Paulo tão poluída, nós não conseguimos mais apreciar esta grandiosidade que Deus colocou para todos nós. Sabemos que a moderna astronomia, com seus poderosos equipamentos, aliada as pesquisas espaciais, já conseguiram mapear, localizar incontáveis galáxias, bilhões de bilhões. E em cada galáxia, imaginem, existem também números incontáveis de planetas, com suas luas, com seus mundos, cometas e tudo mais girando na imensidão do universo. Cada um obedecendo à lei da mecânica celeste criado por Deus. E a nossa pequenina Terra faz parte dessa imensidão. E nós moramos nela. Sem dúvida, esta terra é um grão de areia diante desse imenso universo criado por Deus. Toda essa grandiosidade, nós sabemos que não serve apenas para os nossos momentos de deleite e de contemplação, porque é obra de Deus. E se é obra de Deus, tem uma finalidade específica. Por quê? Porque Deus não faz nada por acaso. No Evangelho segundo o Espiritismo, registra o seguinte: é desnecessário considerar que toda a humanidade se encontra na Terra, mas apenas
uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os imensuráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desse universo? Percebem? Nós não estamos sós neste infinito universo. Foi a revelação de Jesus num dos momentos de evangelização diante dos discípulos e das incontáveis multidões que sempre o seguiam para ouvi-lo. E ele disse taxativamente: há muitas moradas na casa de meu Pai. E sabe onde fica a morada do Pai? No imenso universo. Para melhor esclarecimento desta grandiosa revelação que nós acabamos de compartilhar, segundo o escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que acabei de ler, vou ler para vocês agora o que diz a respeito à espiritualidade em resposta à pergunta número 55 do livro dos Espíritos. E diz o seguinte, eu vou ler para vocês e vão perceber a grandiosidade do que consta aqui. Sim, o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recrear nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem do volume, nem na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitado, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Percebem, gente? Há ainda, nós sabemos, pessoas que imaginam que seres humanos só povoam esta terra. Mas olhem para o universo sem fim, ou mesmo as maravilhas da natureza que Deus criou para o nosso deleite e usufruto, que não conseguimos apreciá-las. São as belas flores, os pássaros, milhares de espécies com seus cantos, as árvores que frutificam frutos deliciosos e tantas outras coisas, para podermos terminar a nossa caminhada terrena nas melhores condições possíveis. Sabem por que isso? Porque normalmente estamos mais preocupados em adquirir tão somente coisas materiais. É um corre-corre que não tem fim.
E as pessoas, nós, vocês, não têm tempo para prestar atenção às mensagens dos nossos amigos espirituais, que estão sempre à nossa volta e querem nos alertar, querem nos ensinar, querem nos fazer a correção dos nossos caminhos, nem sempre certos. Eu ouvi, faz muito tempo, uma mensagem espírita, que vou tentar reproduzir para vocês, e diz mais ou menos o seguinte: uma pessoa caminhando no meio da multidão, naquele corre-corre que nós todos conhecemos, e aproxima o espírito ao lado dele e diz, sensibiliza a sua mente, dizendo: por que você corre tanto, meu filho? Eu sou teu amigo, eu estou ao seu lado. Pare e ouça o que eu tenho para dizer a você, são coisas grandiosas que poderão mudar a sua vida. Deixar esse estresse de corre-corre. Pare um pouco. Pare um pouco e ouça o que eu tenho a dizer a você, que eu tenho certeza vai mudar a sua vida. Não seja tão descrente assim. Mas, como é de se imaginar, a pessoa não para. Está totalmente surdo para ouvir a mensagem grandiosa que nos chega através dos nossos amigos espirituais. E o Espírito diz ainda: pare, pare. Ouça, ouça, eu estou lhe dizendo, talvez pela última vez. Se você não me ouvir mais, se você não me aceitar como seu guia, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. E aí fica totalmente nas suas mãos. Perceberam a grandiosidade que às vezes nós desperdiçamos porque nós não temos fé, ou porque nós somos dominados pelas coisas do mundo, e que causa tanto desespero, porque nós insistimos em acumular somente bens materiais que causam estresses, angústia e até desarmonia no seio da família. E este mal atinge a todos, tanto os pobres como os ricos. E fica a pergunta: por que tanta ambição? Se nós, espíritas, acreditamos na reencarnação e se estamos nesta nossa pequenina terra para alçar novas etapas de evolução, para mudar o nosso endereço e passarmos para outras moradas, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, diz o seguinte: a reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos entre os mundos. Há os mais avançados, uns dos outros, onde a existência se cumpre em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente, mas onde não são admitidos senão os espíritos chegados a um grau de perfeição em relação ao estado desse mundo. Assim sendo, a pluralidade dos mundos, que são escolas de aperfeiçoamento para os espíritos na longa caminhada evolutiva, são como moradas transitórias, exceto para os espíritos puros que alcançaram a perfeição. Só eles estão, em definitivo, na sua morada destinada a todos eles. Eles continuam na busca de conhecimento, porque isso não para nunca,
mas não precisam mais de novas reencarnações. Portanto, os espíritos, ainda em processo de evolução, como nós todos que habitamos nesta terra de expiações e provações, nós vivemos transitoriamente nesta terra. E em cada morada nós poderemos um dia ser colocados num mundo muito mais evoluídos. É o que nós queremos alcançar. Os mundos quanto ao estado de destinação, mudando um pouco essa parte inicial, podem ser classificados como mundos primitivos, que existem muitos, de expiações e provações, que é a nossa Terra, que também existem inumeráveis mundos nessas condições. Mundos de regeneração, também muitos, e os mundos celestes ou divinos. Nós não sabemos exatamente quantos existem. E creio que nem estamos em condições de a capacidade de entendê-los. Os mundos primitivos são para as primeiras encarnações dos espíritos que estão ainda iniciando a caminhada evolutiva. Seus habitantes ainda são ignorantes, ainda estão revestidos de corpos grosseiros, pesados, sem nenhuma beleza como nós conhecemos na nossa terra. Eles são atrasados moralmente e assim não possuem sequer noções de justiça, prevalecendo tão somente a força física, a força bruta, como digamos, um freio entre esses habitantes, mas possuem uma vaga intuição de Deus, que é uma pequenina chama que possibilita o início da caminhada evolutiva. O nosso mundo, planeta Terra, é um mundo de expiações e provações. E nesta morada, infelizmente, todos nós sabemos, prevalece o mal sobre o bem. E por esta razão que há um predomínio das tribulações. Jesus mesmo, na sua fala, ele disse de certa feita: todos vocês nesta caminhada passarão por tribulações. E são várias as formas de tribulações causadas por maldades, como exploração dos maldosos e corruptos, injustiças, fome, doenças e tantos males que vivem campeando nesta terra. Por quê? Porque Deus quer? Não. Porque somos criaturas ainda imperfeitas, em busca de evolução, pelo que passamos por tantas dores, sacrifícios, mas que devem ser vencidas com dignidade, com fé, para alcançarmos, nesta escala de evolução, um pouco mais. Portanto, só será possível sem reclamações ou lamentações, como nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Neste mundo, terra que nós habitamos, também encarnaram espíritos evoluídos, inteligentes, que vieram até nós em missão para nos ajudar no nosso desenvolvimento, assim como vieram tantos outros que escolheram, não como missão, mas para se submeterem a certas provações para apressarem o seu desenvolvimento. O desenvolvimento desses espíritos. Mas o fato é que com todas essas diferenças de evoluções aqui no nosso planeta Terra,
Todos nós sofremos, mas são situações transitórias, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, que compara a Terra como um hospital, que é local para a cura de doentes, também como cárcere, para o cumprimento das penas cometidas por pessoas que são os transgressores da lei de Deus. Mas, lembre-se, que um dia o doente ficará curado, ele terá alta do hospital, e terá alta, né? Assim como os presos, um dia terminarão de cumprir as suas penas e serão libertos. Percebe que bênção? Essa realidade nos enche de esperanças e nos anima a não ficarmos reclamando das nossas tarefas, por mais desgastante e difícil que sejam. Quanto aos habitantes do mundo de regeneração, já está num nível superior à da Terra, e aliás, o nosso planeta já está numa fase de transição para atingir o status de mundo de regeneração. Nesse mundo, ainda eles não conseguem viver a plena felicidade, porque são falíveis, porque ainda conservam algumas imperfeições deste mundo de expiações e provações, porque conservam essas imperfeições e assim dependem ainda de certos recursos materiais. Mas nesse mundo não há mais ódio, orgulho, estão livres de paixão e desenfreadas e escravizantes, especialmente os vícios que causam tantos males. E, finalmente, nos mundos felizes, predomina o amor, a simpatia entre todos. Não existe mais o mal. E a fraternidade é a prática comum. Não há mais guerra entre os povos. Assim por diante. É um lugar maravilhoso. E finalmente segue-se a outra escala do mundo que está destinado para todos nós, que é o mundo celeste ou divino, que é a última etapa evolutiva, e o mundo dos espíritos puros, que creiam. Parece incrível, mas um dia todos nós vamos atingir esta perfeição. É a morada definitiva. E esses espíritos puros, angélicos, vivem exclusivamente da vida espiritual como ministros de Deus, como espíritos que alcançaram uma perfeição tal que conseguem sentir a presença do nosso Pai. Minha gente, do pouco que conseguimos refletir do tema tão vasto como o de hoje, há muitas moradas na casa do meu Pai, creio que foi o suficiente para uma visão inicial deste tema tão motivador para definir os objetivos de nossa vida terrena, especialmente para os espíritas que nós cremos na reencarnação e a convicção das diversas moradas que iremos ocupar ao longo da nossa busca evolutiva, o que é fruto da misericórdia, da justiça divina, da justiça
infalível. E todos nós responderemos e assumimos o ônus das faltas que nós cometemos. A sabedoria popular exalta afirmando. É uma frase que todos nós conhecemos e muitas vezes nas horas de angústia, nas injustiças, nós proclamamos dizendo: ninguém escapa da justiça divina. Que ela serve como um alívio para todos os sofredores, especialmente mais humildes, que não têm aonde recorrer a não ser a justiça divina. Mas, para os fiéis que pagam seus débitos, estão reservadas moradas muito mais maravilhosas que as nossas e que está ao alcance de todos nós indistintamente, sejam pobres, ricos ou miseráveis, e depende só de cada um de nós seguirmos os maravilhosos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que com a sua luz é capaz de dissipar tantas e tantas névoas que se formam à nossa frente, que não conseguimos enxergar nada além de alguns palmos da nossa frente. Mas que Jesus, ele oferece essa luz para todos nós. Basta termos fé, confiança e a certeza de que Jesus é o nosso mestre, nosso consolador. Ele não quer ninguém rastejando no mundo do pecado, nas periferias. Não. Ele quer que todos consigam, pelo menos nesta terra, cumprir as tarefas, as funções que nós assumimos, que são tarefas compatíveis com a nossa capacidade física de cumpri-las. Ninguém fique reclamando: meu Deus, você deu uma carga que eu não posso carregar, você não está vendo, eu estou caído. Não, não é isso não. Ninguém fale isso, porque Deus é misericordioso, é justo. Ele não pune ninguém. Deus é supremo amor. Ele não tem necessidade de tais práticas. Assim, reflitam comigo. Será que há motivos para tanto apego que nós temos às coisas materiais? De forma tão exagerada que chega a provocar angústias, egoísmo, porque às vezes nós não temos as coisas maravilhosas que existem por aí. A prática de injustiças com os nossos irmãos, a soberba e tantos outros males que nós conhecemos, e alguns desses males nós praticamos, e que sempre provocam sofrimentos a si mesmo, a pessoa mesmo e aos outros que estão à nossa volta. Fica a pergunta: para que se retardam a nossa evolução e continuar sofrendo em novas encarnações, se nós podemos, nesta encarnação, terra agora, cumprirmos todas as nossas obrigações que nós assumimos, e tendo a certeza que ao cumprirmos todas essas nossas tarefas, com fé, com dignidade, nós poderemos, com a graça de Deus e o nosso esforço,
sermos transladados para mundos muito mais luminosos, onde não há dores que nós sofremos neste mundo. Gente amiga, que as nossas orações nos ajudem a focar cada vez mais, focar, olhar, desejar moradas futuras que sejam melhores do que a Terra. Que não repitamos a reencarnação novamente aqui na Terra, mas que estejamos preparados para ocupar mundos destinados aos espíritos que conseguiram se evoluir nesta caminhada. E não depende de Deus. Depende de cada um de nós. E pensem bem, reflitam. Será que os bens materiais valem mais que a felicidade eterna que Deus nos oferece? Pensem bem, meus irmãos e minhas irmãs. Deus, na sua imensidão, o amor máximo que nós conhecemos, Ele está pronto a acolher cada um de nós. Jesus mesmo, Ele dizia para os seus discípulos: venham todos vocês que estão cansados, que eu aliviarei o sofrimento de vocês, para que vocês consigam essa caminhada carregando o peso que vocês escolheram. Jesus usava muito figura de linguagem para que todos pudessem entender a grandiosidade que Ele oferecia a cada um de nós. De certa feita, Ele disse: eu sou como uma galinha que nos dias de tempestade abre as suas asas e recolhe todos os seus pintinhos que ficam abrigados da tempestade. Veja que belíssima figura de linguagem. Nós estamos protegidos por Jesus Cristo, nosso Salvador, que está sempre presente ao lado de cada um de nós por meio da espiritualidade amiga. Que Deus nos abençoe a todos e possamos seguir os ensinamentos de Jesus. Minha gente, pela atenção, muito obrigado e fique na paz de Deus.